Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados, potestade, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes. Olha aí, o crente tem que decorar essa armadura. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e calçado do Evangelho. 6 pontos que nós vamos tratar durante segunda, quarta e sexta-feira, tá bom? Decore isso aí. Eu sempre ensino na sala de aula e digo, olha, todo crente precisa entender sobre batalha espiritual. Todo crente tem que saber na batalha espiritual que precisa estar armado, equipado para guerrear. De fato, existe essa guerra espiritual. Se você entende que existe, você vai ter que estar armado. Agora, que tipo de soldado é esse que não sabe e não decorou e não conhece a sua armadura por completo? Então você tem que decorar, você tem que saber. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e calçado do Evangelho. Eu aprendi isso quando era criança, na escolinha bíblica. Então, precisamos conhecer isso com autoridade. Tem uma imagem que está aparecendo agora aí, e você vai ver todo o desenho. Porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele separou justamente em comparação a uma armadura de um soldado, logicamente, romano, um soldado oriental, ou um soldado daquela época, e as peças principais, que é o capacete, a couraça, o escudo, a espada, o cinto, que segurava toda a armadura, e o calçado para poder guerrear, estar preparado para a guerra. Só que ele faz uma alegoria, um paralelismo com a dinâmica espiritual de um crente que precisa estar firme para guerrear. Tá bom? Só que ele vai colocar no nome, capacete da salvação. Por que da salvação? Couraça, mas já muda o nome, não é mais da salvação, mas é de justiça. Escudo, ou coloca como fé. Espada, alegoria da palavra como espada. Cinto, chama de verdade. E calçado do Evangelho. É muito lindo, é muito simples, mas te garanto que você vai ser edificado. Antes de falar dessa batalha espiritual, porque a armadura serve para uma batalha espiritual, logicamente, eu confesso que muita gente viaja um pouco nas suas ilusões e nas suas imaginações perante essa batalha espiritual. E tem gente fazendo cada coisa assim meia que tendenciosa no que diz respeito à batalha espiritual. Me pergunta, de fato, isso é válido ou não é válido? Gente do céu, saiba de uma coisa, nós podemos afirmar de batalha espiritual no contexto bíblico espiritual, se isso tem confirmação na sã doutrina, logicamente é válido. Então, como vemos aqui, vemos um exemplo de Satanás se defendendo contra a igreja. Em primeiro lugar, você não pode pensar que é Satanás que ataca a igreja. É a igreja que ataca Satanás. Por isso, toda vez aparece a palavra firme, permaneça firme, inabaláveis. Por quê? Porque é a igreja que avança, é a igreja que está dominando a situação. E o diabo, logicamente, com seus ardis, ele contra-ataca, ele tenta, porém, a igreja que avança. Jesus, certa feita, disse que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. É algo alegórico. Ele está querendo dizer que é como numa cidade que está rodeada por muros e é um portão principal. Quando os inimigos atacam a cidade, a primeira coisa que eles tentam derrubar é a porta, o portão principal. Então, a cidade está se protegendo, a cidade fecha a porta e vem o inimigo e ataca. Só que esse inimigo não é Satanás, esse inimigo é a igreja. É a igreja, porque essa fortaleza espiritual é fortaleza do inimigo, simbolizando, logicamente, o inferno com o poder das trevas.
Porém, é a igreja que ataca a porta da fortaleza espiritual. Nós temos capacidade para destruir fortaleza. Então as fortalezas são do diabo e a igreja é quem avança. A igreja é quem está tentando derrubar a porta. Por isso diz assim, as portas do inferno não vão ficar firmes, não vão prevalecer contra o ataque da igreja. Então, já reverte o quadro, não se vitimize perante a ação de Satanás, dizendo, ataque do inimigo, ataque do inimigo. Não, quem ataca é a igreja é vencedora. Não esqueça que você é corpo de Cristo, cujos pés já esmagaram a cabeça da serpente, tá bom? Outra coisa importante, vamos diferenciar entre batalha espiritual, e eu sempre ensino isso também, a diferença de luta, de prova e tribulação. Basicamente, qual a diferença de luta, prova e tribulação? Muita gente diz assim, estou passando por uma prova, e às vezes não é prova, é luta. Muita gente fala também às vezes, estou passando por uma luta, às vezes não é luta, é tribulação. Então, principalmente, a diferença, não vou entrar nesse detalhe mais, olha, a diferença entre luta, prova e tribulação. A luta, guerra, é oriunda de Satanás. Satanás, por isso diz Efésios capítulo 6, claramente, Efésios 6, que nós não temos que lutar contra a carne e contra a sangue, mas nossa luta é espiritual contra potestades. Efésios 6, 12. Procure isso aqui, você vai ver que nós temos uma luta. Você vai ver sempre quando se associa a palavra luta, aqui no contexto bíblico, você vai ver o inimigo guerreando contra a igreja. É lógico, a luta é a igreja que avança. Exemplo, você entra numa batalha espiritual, por exemplo, evangelismo é batalha espiritual? Claro que é. Você vai tirar almas do inferno, você vai tirar almas do pecado, você vai ter que entrar em luta. O inimigo vai se levantar, vai te atacar na saúde, vai te atacar, vai te contra-atacar. Contra-atacar, na verdade, no emocional, e é necessário estar firme. Um exemplo somente. Então, a luta é Satanás que se levanta, é Satanás que contra-ataca. Você avança, ele ataca. Então, quando é Satanás, é uma luta. Ok? Segunda coisa, prova. Prova não é ação de Satanás, ela nasce de Deus. Deus é quem prova o cristão. Deus é quem trata e faz você passar pela prova. E é necessário você estar passando pela prova, sabendo que é Deus que está te provando. Eu já quis ajudar muita gente, e o Espírito Santo muitas vezes me falou, não ajude, porque eu estou provando ele, eu quero que ele seja aprovado na prova. É Deus provou Abraão, diz a palavra do Senhor, e tantos homens que foram provados. E a tribulação, em Romanos diz que a tribulação é oriunda do pecado. Oriunda do pecado. E se você vê tribulação na Bíblia, temos até a grande tribulação, como nós já estudamos, é por causa do pecado do homem. Ou seja, esse aqui é o pecado do homem. O homem quando peca, o homem quando se desvia da presença do Senhor, entra em tribulação. Então muita gente diz assim, a tribulação que está vindo de Satanás. Não, Satanás não é. É você mesmo que se meteu em um problema. Então, uma é Satanás, outra é o próprio Deus que te prova. A luta é Satanás, a prova é Deus que está te provando. E a tribulação é você mesmo que se meteu em problemas. Exemplo, você usou 1000 vezes o cartão de crédito e depois vem a fatura. E você diz, meu Deus, que prova. Isso não é prova mesmo, querido. Não é nem prova, não é nem luta. Não foi Satanás que passou ali o cartão de crédito. Foi você que se meteu numa grande tribulação, um grande problema, e você tem que consertá-lo. Então, às vezes eu me meto em problema porque eu faço às vezes uma coisa que não agradou ao Senhor e entro em conflito, entro em tribulação. Ou seja, cada erro que você faz, você mesmo às vezes está se metendo em problema. E, logicamente, não tem nada a ver com a vontade do Senhor. Prova não, prova já é o próprio Deus que está te provando. E terceiro, luta é o demônio próprio e principado que se levantou contra a sua vida. Então diferencie isso aqui, tá bom? Como vencer a luta? Jejum, oração e armadura espiritual. Você vai ter que guerrear, você vai ter que orar, você vai ter que se firmar, você vai ter que entrar em batalha espiritual. Há uma caça de demônio que só sai com dupla dinâmica, jejum e oração. Então a luta a vence com jejum, oração
clamor, intercessão e principalmente uma armadura completa. Tudo é alegórico, mas simbolicamente é a tua vitória. Prova. Como se vence a prova? Você tem que louvar, adorar, exaltar. Jó passou por uma prova. O que ele fez? Ele adorou o Senhor. Ele louvou o nome do Senhor. Ele bendisse o nome do Senhor. Todas as provas que você passa, você vai ter que adorar a Deus. Abraão estava sendo provado, mas tinha que sacrificar o seu filho. Mas quando ele subiu ao monte, ele foi ao Monte Moriá, que esse nome Moriá significa Deus revela. Ele diz, nós subiremos e adoraremos. Eis aí o mistério da prova, você tem que saber louvar. Já escutou aquele louvor que diz assim, vai passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Então, você tem que passar pela prova dando glória, exaltando, adorando e reconhecer Deus como Deus. E você passa pela prova, do outro lado, Deus se quer fiel na prova. E tribulação, se é pecado, você tem que se arrepender. Você tem que consertar o que você fez de errado. Você tem que se converter, se arrepender e buscar consertar aquilo que você fez de errado. Aí não tem nem Satanás nem Deus colocou a mão. Foi você mesmo que desconsertou e vai ter que consertar tudo em nome do Senhor. Então, a solução para tudo. Só que agora nós vamos falar de uma luta espiritual. Como é que você pode vencer? Você viu aí na imagem que existe aqui, segundo Efésios capítulo 6, que há uma armadura completinha da cabeça aos pés. E ela começa com uma peculiaridade, embora isso não está em ordem na palavra, mas eu vou colocá-la em ordem aqui, que é o capacete da salvação. Capacete da salvação. Segundo Efésios 6:12, nós temos uma armadura. Começa com o capacete. Capacete da salvação. Salvação. Preste atenção, o capacete ele vai proteger principalmente a cabeça, ou seja, simbolicamente significa a mente. Primeira área que o diabo trabalha, mente, a mente, os pensamentos. E esses pensamentos que vão gerar emoções, que vão gerar sentimentos. Dos sentimentos nós vamos ter comportamentos e nós vamos ter resultados. Então, capacete para que serve? Em primeiro lugar, para trabalhar na proteção da mente. Mente. Toda vez que a palavra salvação está associada à mente, Paulo está querendo usar a palavra reforma ou metanoia, a palavra certa. Metanoia, que significa transformação de mente. Para que você entre no contexto salvação, precisa acontecer uma palavra chamada metanoia. O que significa metanoia no grego? Mudança de mente. Só que essa palavra metanoia, sabe quando é que é usada na palavra sagrada, ou no contexto do Novo Testamento, na doutrina bíblica? Quando a palavra é transliterada para arrependimento. Ou seja, toda vez que fala em arrependimento, toda vez que fala em transformação de vida, transformação na mente, se usa a palavra metanoia. Salvação, metanoia. Mudança de vida, metanoia, ter agora o caráter de Cristo, mente de Cristo, vai ser usada a palavra metanoia. Porque a palavra metanoia é a transformação de mente, através de quê? Desse fator aqui, gente, salvação. Nós não temos outro meio de alcançar a Deus, de acabar com a nossa carnalidade, na nossa humanidade natural como homem pecador e alcançar logicamente a glória e a salvação de Deus, a não ser através de uma transformação de mente. Quem faz isso? O poder salvífico de Cristo. Uma vez que Cristo morreu por nós, nossa mente é transformada pela palavra regeneradora. E agora nós temos a alegria de poder ter a mente de Cristo, podermos viver na glória a mente de Cristo. Ou seja, em primeiro lugar, todo tipo de ação salvífica começa como você trabalha
na sua forma de pensar. Nós temos essa alegria de poder ter sentimentos, e esses sentimentos agora serem transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus através da salvação. Nós temos uma passagem em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Anote aí. Deuteronômio, DT 6, 5. É um versículo famoso que depois Jesus falou também e perguntou, certa feita para fariseus, qual era o mandamento principal. Esse mandamento em Deuteronômio 6, 5 diz assim: amarás, é um mandamento, ao Senhor teu Deus com toda a tua mente. 3 itens, com todo o teu coração e com todas as tuas forças. 3 estágios, mente, coração e forças. Por quê? Essas 3 coisas, mente, coração e forças, é a dinâmica que tanto o mal, Satanás, tanto o bem de Deus, a ação divina e a ação diabólica, precisam para ter resultado na sua vida. Olha só, primeiro mente, coração e força. Quando fala de mente, está se referindo à forma, à maneira de pensar. Quando te falam de coração, é a tua maneira de crer, de crer. Na mente eu vou entender, mas com o coração se crê. Então, quando falamos em mente, estamos falando em entender. Coração se refere a crer. Coração se crê para a salvação. E forças simboliza a ação. Olha só, o processo da salvação, o processo de como esse capacete vai trabalhar na sua mente. Primeira coisa que a salvação precisa fazer na sua vida é fazer você entender. Ninguém vai ser salvo, ninguém vai ter batalha espiritual eficaz, vitoriosa, se ele não entende. Se ele não entende. Ninguém vai vencer Satanás se ele não entende. Ninguém vai compreender o santo evangelho se não esquadrinha, se não entende as sagradas escrituras. Ninguém vai compreender a glória de Cristo se não tem a mente de Cristo. Diz Paulo, quem pode entender? 1 Coríntios, quem pode entender a mente do Senhor? Mas nós, salvos, temos a mente de Cristo. Ou seja, o capacete da salvação te dá automaticamente a glória de transformação de mente. Então eu entendo. Lembra do eunuco, quando o eunuco está lendo o profeta Isaías, e Felipe, tomado pelo Espírito Santo, é tomado para chegar até a carruagem e falar assim, você entende o que você lê? O eunuco está lendo, numa tradicional fé religiosa, e ele diz, como poderia entender se não há quem me explique? Então Felipe entra na carruagem e começa a explicar o evangelho da salvação. Quando ele entende, a mente do eunuco entendeu, ele acredita. Segundo estágio, coração. Ele creu. Creu com todas as suas forças que ele entrou numa ação. Qual foi a ação? Ele diz assim, o que impede que eu seja batizado? Aleluia. O que impede? Ele diz, nada. Ou seja, foi tão eficaz a ação. Antes disso foi o crer, mas ele entendeu. 3 estágios, entender, crer e o fazer, a ação. E ele se converte de fato, entendeu, creu e já fez, se batizou. Quem pede na terra, ali, vamos lá. Na hora que batizou, Felipe é arrebatado. Meu Deus do céu, que discipulado mais dinâmico, mais breve e tão eficaz. Está faltando hoje em dia. Tem gente que às vezes entra no processo da salvação, até chama de processo de salvação, e o cara está com 2, 3 anos, ainda não se libertou dos vícios do mundo, do pecado, da carnalidade. Diz, não, está em processo de salvação, querido. Isso é falta de ação espiritual, crendo que
de fato, o capacete da salvação transforma a mente das pessoas. O que está se pregando hoje em dia? O evangelho de necessidades, o evangelho de suprimentos. Estamos entrando na moda gospel. Que evangelho está se pregando hoje em dia? O evangelho das conveniências. Que Jesus se prega hoje? Eu digo que hoje se prega o Jesus Dramin, Jesus de Pirona. Venha hoje Jesus Dramin, Jesus de Pirona, Jesus Anador. As pessoas tomam o Anador Jesus, ou Jesus Anador, e vão para casa, depois passa o efeito e voltam novamente para a igreja. Não, o evangelho verdadeiro é o evangelho transformador e poder que muda, como uma metanoia, a tua mente. Se você não mudou de pensamento, se você ainda pensa como mundano, se você pensa como alguém que era carnal, se você pensa como alguém que estava no mundo, ou está no mundo, você ainda não se converteu. Você só se convenceu. E há muita gente hoje que só está convencida, mas a conversão começa com um capacete que vai mudar tua maneira de pensar. Receba isso em nome do Senhor. Então, nós vamos estudar toda essa armadura de Deus, vendo de como de fato Jesus pode transformar a tua vida através dessa armadura, e você pode vencer com a mente, com o coração e força. Quantas das vezes eu fiz? Muitas vezes, já fiz isso. Apliquei forças com ação, ou ações, mas não cria nem entendia. Não adianta, você tem que agir, mas antes de agir você vai ter que crer naquilo que você está agindo. Quantas vezes eu entendi, mas não criei e não fiz. Isso está cheio de gente na igreja que entende, não crê, não se arrepende e não faz nada. Tem outros que estão fazendo, mas não creem e não entendem, aí não adianta. Tem outros que creem e não tem ação. Fé sem obras, o Tiago diz claramente isso. A fé sem obras é morta, ou seja, ele crê, mas não faz. Está cheio de crente que crê, mas não faz. Não se mexe, não faz nada. Um dia, vou contar um testemunho aqui. Um dia eu estava pregando e passei mal. Minha pressão subiu, Deus me disse assim: eu não te quero com essa quantidade de quilos. Eu estava com mais de 20 quilos a mais. Você pode ver os vídeos antigos, volte aí no YouTube aí, há uns 3, 4 anos atrás, você vai ver o gordinho que está pregando. Quantas vezes passei mal, mas o Senhor me disse claramente: Natanael, você é um pregador da palavra, você tem que se cuidar, e meu templo, teu corpo é meu templo, é minha morada. E meu fígado estava sujo, meu estômago estava sujo, meus rins estavam sujos, estava entupido, minhas veias estavam sujas, pressão alta, tomando remédio. Então me disse: você tem que fazer algo. Eu cria no Jesus que salvava, mas não fazia. Não fazia por onde? Não tinha dinâmica para poder ter uma reeducação alimentar hoje em dia. Sempre fazia jejum, mas não adiantava. Saía do jejum, ia comer um monte de besteira. Para um dia de jejum, eu usava 7, 6 dias, 10 dias para comer besteira. Agora, o Senhor me disciplinou com uma reeducação alimentar. E não é fácil. Disciplina, mudança de mente. Me libertei de remédios, me purifiquei, graças ao Senhor. Perdi mais de 20 quilos para a glória do Senhor. Comecei a fazer exercícios, academia, treinamento, corridas diariamente. Eu tenho que fazer pelo menos 2 horas de exercícios físicos todo dia. Se não faço à noite, faço ao meio-dia. Se não ao meio-dia, faço de manhã. Mas tenho que fazer. Por quê? Porque a ação, eu não posso somente entender, crer e não fazer. Estou dando um exemplo somente. Então, assim no mundo espiritual, assim no mundo sentimental, assim na questão familiar, assim na questão financeira. Quanta gente que eu conheço que entende que Deus é bom, crê que Deus pode abençoá-lo, mas ele não se mexe, não sai do lugar, ele sempre está na pindaíba sofrendo, e Deus não quer isso para você. Então, queridos, há coisas que você vai ter que entender com um capacete de um poder salvífico. O poder da salvação traz promessa para a sua vida, traz transformação e glorificação para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Nós temos então o capacete da salvação que trabalha na sua mente. Em segundo lugar, nós vamos ver a couraça da justiça. Couraça da justiça. Deixa eu tentar apagar aqui, ó. Couraça da justiça, o segundo ponto. Por que Paulo usa a couraça agora? E na couraça já não fala a palavra salvação, mas fala justiça. Se você ver alguns vídeos antigos meus, você vai ver que justiça é Tzedek,
Sedek. Sedek. Vamos tentar transliterar. Sadik é justo. Sedek, em hebraico, é justiça. Por que a justiça é apresentada aqui como uma couraça? Couraça. Em primeiro lugar, porque a couraça, ela protegia o quê? O coração. Blindava o coração. O capacete protege a mente, a maneira de pensar. Tudo vai começar com pensamentos. Como você vai mudar teus sentimentos? Com teus pensamentos. Por isso Paulo diz assim, tudo que é honesto, tudo que é puro, nisso pensai. Você vai ter que pensar em coisas sobrenaturais. Exemplo, couraça é toda ação justa. Se você é injusto, você está tirando a blindagem do teu coração. Quando nós entramos na questão coração, estamos falando de sentimentos. Sentimentos. Quando nós falamos de pensamento, estamos falando da essência que vai reger a tua vida, os pensamentos, o que vai reger a tua vida, o que vai liderar a tua vida. Há uma frase de um escritor chamado Zig Ziglar. Zig Ziglar. É diferente o nome, mas eu tenho autores seculares que são muito bons, e um deles é Zig Ziglar, Tom Hill, tantos outros nomes, Harvecker, são escritores que nós precisamos ler, fora muitos cristãos que falam sobre isso também. Zig Ziglar ele tinha uma frase que falava assim, o que consome a tua mente vai liderar a sua vida. O que consome a tua mente vai liderar o teu coração. Se você tem um coração cheio, por exemplo, de rancores, é porque sua mente está pensando em vingança, está pensando de uma forma maligna, você está com um sentimento ferido, você está pensando em alguém que te fez algum mal, talvez protestando, querendo se vingar e tendo sentimentos maus em relação a isso. Então, os pensamentos, por isso que o capacete te blinda. Agora, quando você não tem o capacete, tua mente é atingida. E de tanto pensar, você cria sentimentos. O cérebro, ele tem consciência e subconsciente, já expliquei isso em outros vídeos. A consciência é o que você percebe e entende, só que a subconsciência é o que você guarda no coração. E há muita coisa que você guarda no coração que você não sabe. E aí é onde entra o campo da injustiça. Se o teu coração se apodreceu, se azedou, como diz o salmista, é porque a justiça de Deus se afastou. Como que eu trago justiça? Com a salvação, capacetes da salvação, protege minha mente. E automaticamente a justiça, eu me torno justo diante de Deus. Por isso diz Paulo que nós somos justificados, não por obras mais, porque Ele nos justificou, porque o poder da salvação e nos regenera, nos ama novamente. Agora nós estamos justificados. Então, quando somos justificados com a justiça, o coração, o sentimento é blindado. O coração é blindado. E o coração, simbolicamente, é o subconsciente, o nous, em grego, a subconsciência, e ele é o símbolo de tudo que nós sentimos. Alguém que diz assim, meu Deus, eu estou sentindo algo de ruim, é porque andou pensando coisa ruim. Comece a pensar coisas malignas. Teu coração vai se encher de coisas malignas. Teus sentimentos vão ser malignos. Exemplo, se você quer prosperar, o que você tem que pensar? Comece a prosperar. Vamos lá, eu andava de bicicleta. Só que eu comecei a pensar que minha bicicleta era um carro. Eu passava marchas fingindo, pedalava, mas eu fingia que era um carro. Ou seja, a minha mente pensava, eu a fazia pensar que era um carro, a bicicleta era um carro. Em pouco tempo, gente, graças a Deus, o Senhor me abençoou com um carro. Trabalhei, logicamente, comprei um carro. Então, tudo que você pensa, você gera um sentimento. E esse sentimento te leva a comportamentos, a ações que vão te dar resultados. Então, a justiça de Deus é a couraça que vai te blindar e vai proteger o teu coração. Lembra quando Moisés colocou a mão e saiu cheio de lepra? Cheia de lepra. Lepra. Conclusão, Deus estava falando para Moisés, Moisés, essa
ação é para te demonstrar que o teu coração está cheio de lepra. Eu preciso te tratar, Moisés. Ainda teu coração precisa ser consertado. E Moisés, logicamente, precisou se consertar. Foi um processo até chegar ali diante de Faraó. Então, queridos, aí tirou de novo e saiu a lepra. Então, o que acontece? O coração do homem está leproso. Por quê? Porque não tem justiça, porque não tem a proteção de uma ação correta diante do Senhor. Então, nós precisamos crer que essa justiça vai blindar o teu coração, vai te proteger. Pense, por exemplo, se alguém que te odeia, e você quando se lembra dessa pessoa que te odeia, que te fez um mal, pense, imagine que você o perdoa. Pense, imagine que você vai lá e dá um abraço. É difícil, mas pense, fique imaginando isso. Quando você pensar e pedir, Senhor, domina minha mente com perdão, domina minha mente com a graça, domina minha mente com amor. Eu já precisei ficar no monte 7 dias sem comer, para que Deus transformasse minha mente, porque tinha ódio de alguém. Eu, sendo pastor, odiando alguém. Olha que coisa terrível. Só que mudou a minha mente. Quando mudou minha mente, minha maneira de pensar em relação a essa pessoa, sendo inimiga, sendo perseguidora, o que acontece? Meu coração se purificou e a justiça blindou meu coração. Isso é muito lindo. Deus me deu uma frase certa feita, onde o Senhor me falou assim claramente, anotei, até mandei para muita gente. Ei, decidi perdoar o meu inimigo e tudo que ele fez contra mim, para não perpetuar aquilo que ele iniciou na minha vida. Então o inimigo vai iniciar algo na sua vida. E se você perdoa, você aniquila toda a raiz que quer se perpetuar. Ou seja, eu decidi perdoar meu inimigo para não perpetuar aquilo que ele fez por mim. Acabou. Então, receba justiça, receba perdão. Escreva aí embaixo nos comentários, está difícil de perdoar alguém, está difícil tirar ódio do seu coração, está difícil de blindar o seu coração com justiça. O justo vive pela fé, o justo vive na graça e na virtude do Senhor, e ele precisa estar blindado com a couraça, tá bom? Então temos capacete da salvação, couraça da justiça. Nós ainda vamos ver outras partes e vamos intensificar essa batalha espiritual, onde nós vamos combater e guerrear contra potestades e principados, tá bom? Deus te abençoe grandemente, muito obrigado pela participação. Quarta-feira continuamos, sexta-feira vamos enviar para alguém um felizardo dessa caneca aqui da Universidade do Reino. Parabéns para nossa irmã Letícia, que faz essas canequinhas. Depois vou dar o telefone dela para quem quiser fazer. E vamos estar enviando também livros, preciosos livros, onde você vai se edificar. E eu pessoalmente, Natanael, vou estar escrevendo uma mensagem de bênção para a sua vida e vou mandar na sua casa. Hoje, segunda-feira, já está saindo o livro dos 4 felizardos. Teve 4 livros que foram já contemplados aí para gente abençoada, para diferentes estados, tá bom? Te suplico uma coisa, em nome de Jesus, me ajude a divulgar esse canal, se inscreva nesse canal, deixe um comentário, eu vou tentar responder todo mundo, eu sei que vai chegar mais gente, vai ficar meio difícil, mas estou respondendo. Mande uma mensagem no WhatsApp, está aí, 13991-8261-11, o meu WhatsApp está aí na tela, você vai me mandar uma mensagem. Universidade do Reino, eu quero participar. E nós vamos estar contemplando o teu nome aqui, pela fé em nome de Jesus, e vamos te mandar um brinde lindo, abençoado, em nome de Yeshua. Quarta-feira tem mais, e sexta-feira, que Deus te abençoe, um beijão no coração. Te amo em Cristo Jesus.